Vamos continuar a desfrutar das palavras do Senhor, desse maná, desse alimento precioso para as nossas vidas. Eu quero continuar falando com você nessa manhã a respeito de fé ainda. E esse texto aqui no capítulo 8 de Mateus, do versículo 5 ao 13, vai falar sobre a fé de um capitão, de um soldado, de um capitão que tinha uns 100 soldados, o centurião romano. Ele era um capitão que tinha 100 soldados debaixo dele, debaixo das ordens dele. E esse texto diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Apenas ele creu. Ele falou assim: não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma pedra entre mim, entre o Senhor Jesus e o meu servo. Uma palavra tua vai trazer vida para ele. Do mesmo jeito com Lázaro. Arrancou a pedra, a palavra alcançou Lázaro e Lázaro saiu. O centurião falou assim: eu não preciso que o Senhor vá lá, eu não sou nem digno que você entre na minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E agora ele justifica essa fé dele. Ele justifica porque ele disse isso para Jesus. E ele fala assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Esse centurião, esse capitão do exército romano, ele falou assim: sabe por que eu estou te falando isso, Jesus? Porque eu reconheço a autoridade. Eu conheço de autoridade. Eu também tenho pessoas debaixo de mim. Eu também tenho soldados debaixo de mim que estão sujeitos à minha palavra. E quando eu falo vai, ele tem que ir, porque ai dele se ele não for. Quando eu falo vem, ele tem que vir, porque ai dele se ele não vier. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu também sou mandado. E quando eu recebo uma autoridade de cima, hierarquicamente, talvez o tenente, o coronel, o general, quando eles passam uma ordem para mim, eles estão investidos de autoridade. E ai de mim se eu não cumprir esse mando dele. Ai de mim se eu não cumprir essa ordem dele. Por isso, Jesus, você não precisa nem ir. Eu reconheço na tua vida uma autoridade violenta. Eu reconheço na tua vida o poder que existe na sua vida. Eu reconheço que em você, Jesus, apenas uma palavra, libera uma palavra e o meu rapaz será curado. O meu servo será curado. E Jesus, ele diz aqui no versículo 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, falou com os discípulos, com quem estava perto, falou assim: ó, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, vamos transferir um negócio assim, nem mesmo dentro da igreja, nem mesmo nos meus seguidores, nem mesmo naqueles que se professam crentes, cristãos, aqueles que dizem que me seguem, nem mesmo no meio do meu povo, eu achei uma fé como essa. E ele termina dizendo aqui no versículo 13, então disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que fé que é essa? A fé que crê na autoridade de Jesus. Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Jesus, ele deseja, ele pode, ele quer realizar milagres na sua vida. O que você e eu precisamos fazer? Precisamos remover a pedra, precisamos tirar a incredulidade, precisamos crer na autoridade de Jesus, precisamos crer que Jesus, ele não é o filho de José e Maria. Precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos crer que Jesus, ele não é natural, ele é um homem sobrenatural e ele está vivo com a mesma autoridade, com o mesmo poder que ele sempre teve. Amém? Você e eu precisamos conhecer Jesus, o Filho de Deus. Talvez o Jesus histórico, talvez a história de Jesus, você conhece muito bem, conhece talvez mais do que eu. Eu quero ler aqui, continuar nesse mesmo assunto sobre fé, sobre conhecer Jesus diferente. Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 54. Diz assim: chegando Jesus à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos?
Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ué, pastor, Jesus tinha irmão? Tinha. Irmão e irmãs. Olha aqui, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Jesus tinha irmão e irmã. E de onde que Jesus veio? Aquela questão da Virgem Maria. Será que isso é uma doutrina de uma denominação ou isso é um fato bíblico? É uma doutrina, não é verdade? Jesus, ele tinha irmãos e ele tinha irmãs. Amém? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa e na sua terra. E não fez ali Jesus muitos milagres. Por causa do quê? Da incredulidade deles. Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. Todas as pessoas que conviviam com Jesus sabiam de tudo da vida dele. Conheciam Jesus, não, ele é filho de José, ele é filho... Conheciam Jesus, filho de José e filho de Maria. Conheciam as irmãs e os irmãos de Jesus. Sabia do que Jesus gostava, talvez ele ajudava o pai na carpintaria, gostava de pescar junto com João Batista, o primo dele. Talvez Jesus cresceu ali uma criança, um adolescente, um jovem normal. Todo mundo conhecia esse Jesus. Jesus começou a pregar e eles falaram assim: mas que Jesus que é esse? Nós não conhecemos esse Jesus, nós conhecemos o Jesus, filho de José e Maria. Talvez você conheça um Jesus histórico, talvez você conheça muito bem de um Jesus, um Jesus que você ouviu de uma pessoa, seja um pastor, seja um padre, seja um outro líder religioso. Mas será que você conhece o Jesus da palavra? O Jesus, o Filho de Deus, o Jesus que não fez muitos milagres ali, não é porque ele não podia ou ele não queria. Não é porque ele não queria, ele não pôde fazer muitos milagres. Não é que ele não tinha poder, não. Poder ele sempre tinha. Poder ele sempre teve. Poder ele sempre terá. O que me impede de receber os milagres de Jesus é crer nele. É conhecê-lo como Filho de Deus. Como Deus que pode todas as coisas. Como Deus que deseja e quer e pode fazer um milagre na minha vida. A Bíblia diz nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, aqui no versículo 34, até me enganei, no capítulo 14. Jesus saiu dali e atravessou o lago de Genezaré, o lago da Galileia, e foi para o outro lado. Diz aqui no versículo 34, então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e reconhecendo, tem uma palavra aqui, reconhecendo, os homens daquela terra. Os homens da terra de Jesus não reconheceram ele. Por isso que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Mas os homens de uma outra terra, de uma terra que não conhecia o Jesus histórico, mas conhecia a fama de cura, de milagre, de poder de Jesus. O versículo 35 diz: reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Qual é o Jesus que você conhece? Qual é a face de Jesus que você conhece muito bem? Eu conheço Jesus que nasceu em Belém, conheço Jesus que cresceu naquela região de Nazaré, eu conheço o nome do pai e da mãe de Jesus, eu conheço os irmãos de Jesus, eu conheço os hábitos de Jesus, eu conheço muita história de Jesus, mas você reconhece Jesus como Filho de Deus, como aquele que tem toda a autoridade, que pode todas as coisas. É esse Jesus que eu falei no primeiro programa, desse nosso programa, Desfrutando do Amor de Deus. É esse Jesus que eu estou atrás. Eu não estou atrás de um Jesus de uma igreja. Eu não estou atrás de uma doutrina de Jesus. Eu não estou atrás de uma igreja reformada. Eu não estou atrás do que homens digam para mim de Jesus. Eu quero conhecer o Jesus vivo e real, que está descrito nessas palavras. E ele está acessível para você e para mim. É esse Jesus que eu tenho me apaixonado, que eu tenho desejado conhecer cada dia mais. É esse Jesus de graça e de verdade. É esse Jesus da liberdade. É esse Jesus que tem um céu à minha disposição e uma vida abundante à minha disposição. É esse Jesus que eu quero conhecer. Pastor, mas como é que eu faço para conhecer esse Jesus? O que nós lemos lá? Aqueles que o buscam diligentemente
Jesus, ele vai se tornar um galardoador, ele vai se tornar esse Deus de milagre, ele vai se tornar esse Deus que cura, que ressuscita, que prospera, esse Deus que restaura, esse Deus que perdoa, esse Deus que faz o que eu não dou conta de fazer, à medida que eu o buscá-lo. E é buscar até encontrar. Eu já descobri algumas faces de Jesus, mas eu sei que tem várias outras que eu também quero descobrir. É como se Jesus, ele virasse para cada lado que ele virasse, ele se revelasse de uma maneira diferente. Eu quero conhecer as faces de Jesus. Eu quero conhecer o Jesus que Pedro conheceu, que Paulo conheceu. Eu quero conhecer esse Jesus que os discípulos viram. Eu quero conhecer esse Jesus que o centurião conheceu. Eu quero conhecer o Jesus que esse povo dessa cidade de Genezaré conheceu. Eu quero conhecer o poder de Deus. Eu quero conhecer a unção de Deus. Eu quero conhecer os milagres de Deus. E como que eu faço isso? Buscando, correndo atrás. Como que eu posso buscar e correr atrás? Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso me entrar mais dentro dessa palavra e permitir que essa palavra entre mais dentro de mim. Eu preciso jejuar mais para a minha carne, A minha carne, ela dá uma relaxada, dá uma enfraquecida e o meu espírito se levantar mais forte. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a face de Deus, eu preciso passar mais tempo com Deus. Meu amado, minha irmã, meu irmão, eu quero te fazer um convite. Talvez eu nunca tenha feito um convite. Sabe o que a igreja é para mim? Um lugar onde nós aprendemos da palavra de Deus. O pastor Célio fala que a igreja é a sala de aula do Espírito Santo. Vai na igreja, vai para a igreja, vai conhecer Deus, vai passar tempo com Deus. Estou falando para você, vir para a minha igreja, não, quando eu falo minha com aspas. Vai para uma igreja, vai procurar uma igreja, vai procurar conhecer Deus. Ele tem solução para todos os teus problemas. Basta você tirar a pedra, basta você buscá-lo e ele se manifestará em sua vida. Amém? Que você tenha uma excelente semana, que durante essa semana você já descubra uma face nova de Deus. Amém.